São Paulo tem centenas de monumentos. Vários deles, inclusive, são tombados. E ninguém sabe a história de quase nenhum deles. O mais emblemático talvez seja esse aqui, o Obelisco. Você já deve ter ouvido falar. Olha só, eu sou deputado estadual, meu local de trabalho, a Alesp, fica bem em frente a ele e eu vou te confessar uma coisa, eu nunca tinha ido lá, até esse dia. Quem me conhece sabe que eu não sou muito dado a solenidades. Eu acho chato, eu fico olhando o tempo passar, ansioso mesmo. Mas alguma coisa naquele lugar me deixou incomodado. Eu não sei se foi porque eu me candidatei a prefeito de São Paulo, mas eu não era mais apenas o cara que explicava a política de forma fácil, sabe? Que questionava tudo. Agora eu era o cara que as pessoas esperavam respostas. Eu passei a apresentar propostas, participar de debate, coordenar grupos de campanha e desenvolver um projeto mesmo para São Paulo. E o resultado, vocês viram. Ali no mausoléu, eu recebi a Medalha dos Heróis de 32 e entendi o que estava me incomodando. Eu tinha estudado tantos dados, números, fatos sobre a cidade na campanha, mas estava faltando alguma coisa. Era como se algo muito importante estivesse enterrado bem ali na minha frente e eu jamais tivesse me dado conta. O incômodo foi crescendo depois dessa homenagem. E eu fui buscar na internet, comprar livros, estudar. Eu fui até atrás da minha família para saber o que eles sabiam de 32. Como foi naquela época, o que exatamente tinha acontecido. Aí eu descobri algo que mudou tudo para mim. Pô, eu costumava me gabar de ser o cara, aquele que fazia e acontecia, que gosta de esporte radical, jiu-jitsu, motocross, o cara que até apanhava para defender o que acredita. Eu era o Arthur Doval, sobrenome Coragem. Seu sobrenome é Coro. Oi, Fala, Kim, beleza aí? beleza, e aí? Cara, eu descobri um negócio aqui bizarro da minha família e preciso de um help, velho. Pode falar. Cara, sabe aquela medalha que eu ganhei aquele dia na solenidade dos combatentes e tal? Sei. Então, eu contei pros meus pais e, velho, eles me falaram que o meu bisavô lutou, né? Meu bisavô foi um combatente de 32. Eu nem sabia disso, velho. Ô louco, mas e aí? Cara, olha a foto aqui, vou até te mandar no WhatsApp. Tá, pera. Você vê aí, ó, tem uma foto dele do lado da metralhadora em 32, velho. Ele é o terceiro ali agachado do lado da metralhadora. Pô, da hora, mas vai fazer o quê? Mas então, falando sério, cara, eu nem dormi direito pensando nisso. E assim, cara, você sabe que eu não sou dessas coisas, meu. A gente foi lá no mausoléu, tava lá os corpos dos combatentes, né, toda aquela homenagem e tal. E eu percebi que, cara, eu conheço muito pouco da história de São Paulo mesmo e da minha família, cara, da minha própria família. Sei lá, fiquei meio mal por causa disso. Olha, pra ser bem sincero, eu também não sou grande conhecedor da história de 32 não, viu, cara? Cara, eu tive uma ideia aqui, meu. E se a gente falar com o Matarazzo, né? Sei lá, será que ele tava vivo nessa época? Pô, Arthur, vivo ele não tava, né? Porque não é uma múmia, mas acho legal falar com ele sim, pô. Se ele não souber, quem é que vai saber? Tô brincando, né, meu? Mas vamos aí, vamos agitar esse encontro, então. Valeu, falou. Então joga a mandatinha aqui, um abraço. Eu não costumo ter muita paciência com as necessidades primitivas do Arthur não, viu? Horário pra comer, horário pra dormir, pra beber água, mas dessa vez eu acho que ele até tem razão. Eu sou o Kim, você provavelmente me conhece como o Japa da MBL, deputado federal por São Paulo, mas eu me sinto muito mais federal do que por São Paulo. Mesmo antes de ser deputado, todas as minhas grandes lutas foram lutas nacionais. Mas como é que a gente pode representar uma história que a gente sequer conhece? Na ânsia de defender o meu país, será que eu acabei esquecendo meu estado? Bom, acho que é isso que a gente vai descobrir.
Matarazzo. Esse sobrenome tem história. A família Matarazzo é uma das mais tradicionais de São Paulo e foi fundamental na construção do nosso estado. O Francesco chegou aqui no século XIX, em um daqueles navios precários lá vindo da Europa. Pensa assim, o cara saiu da Itália para vender banha de porco no Brasil e acabou se transformando em um dos maiores industriais da nossa história. E eu fiquei amigo do neto desse cara, o Andrea Matarazzo, embaixador na Itália, ministro do governo FHC e era o que se chama de enciclopédia viva. Se tinha alguém que podia me ajudar a entender a história do Estado, que inspirou meu bisavô a ir pra guerra, era ele. Bem, você vai. É, tudo Sim, bem, tá como bom? vai? Entrem. Obrigado. Vamos lá. Senta, gente. Dá licença. Fique em casa, por favor. André, que prazer estar aqui com você, viu? A gente... Eu Tá que rolando- agradeço, imagina. Nós que estudamos, nós que fazemos parte, vamos dizer assim, de uma elite, né, cultural, de acesso à informação do país, nós conhecemos um pouco da nossa história, mas não o suficiente. A gente decidiu conversar com você, né? Pô, acho que ninguém melhor do que um Matarazzo para contar para nós a história de São Paulo, ainda mais você que conhece, que é apaixonado, né, pelo nosso estado e por tudo que aconteceu, e a gente pretende gravar isso e levar para mais pessoas. Fico muito contente, viu? Obrigado por terem, fico honrado, né, de vocês terem lembrado do meu nome. Mas é porque é bacana, Arthur, nós já fizemos política em lados diferentes, fomos adversários com o mesmo objetivo, de forma muito civilizada. Mas aqui nós três mesmo somos um pouco do reflexo da história desse nosso estado, né? Você é espanhol Com português, com português, o Kim japonês Japonês. com Com italiano. com italiano, eu italiano com libanês. Então vocês veem o que é a formação de um estado, né? Por que São Paulo é o que é, a origem dessa nossa conversa, né? A meu ver, minha visão é que deve-se muito ao aspecto da imigração, porque foi quando começou a chegar o final da escravidão, as pessoas começaram a estimular os imigrantes europeus a virem para cá, no fundo, para substituir mão de obra escrava, nada mais do que isso. Depois, com a abolição formal, começaram as campanhas para trazer os italianos e outros para cá. Por quê? Porque a Europa também passava por um período dificílimo. Então, Francisco Matarazzo veio para cá porque um amigo dele, que já estava, que morava em Sorocaba, sugeriu que ele viesse para cá porque achava que aqui era um país que tinha potencial muito grande para alguém do temperamento dele. E certamente para muitos dos imigrantes. Eu acho que essa miscigenação que nós tivemos aqui, teve essa seleção natural dos nortistas, nordestinos, europeus, orientais, todo mundo que veio para São Paulo veio aqui. para construir E fugir uma seleção de construtores. e fugir de problema, de empreendedores, gente empreendedora. Então acho que isso fez toda a diferença, você vê que sempre esteve na vanguarda. E já que você está fazendo documentário, vale a pena seguir a Estrada de Ferro. Pega Sorocabana, para nas estações daqui de São Paulo e pelo interior, porque você vai ver parte desse progresso de São Paulo e dessa influência da imigração por todas as cidades de São Paulo. Bem perto de Sorocaba, uma outra família de imigrantes, não tão ilustre quanto os Matarazzo, também construiu sua atividade industrial. Eram os Kataguiri, mais precisamente, Paulo Atuiro Kataguiri, o meu pai. Meu pai tinha uma pequena metalúrgica na cidade de Salto. Percebam o padrão. O imigrante vem, parte para o interior ou para a capital e lá começa a ganhar vida, gerando novas indústrias, novos empregos e uma nova São Paulo. Viajar para essa região é descobrir mais sobre o que foi a vida de cada uma dessas pessoas. E é por isso que a primeira sugestão do Matarazzo foi nos encontrarmos com o professor Adilson César, um dos maiores mestres sobre a história do nosso estado. Professor Adilson, take 3. Final do século XIX, nós não podemos descontextualizar o processo histórico.
a grande fonte de São Paulo é exatamente a saída ou exportação do produto, ou seja, São Paulo, Santos. E aí constitui-se, a partir de 1860, a São Paulo Railway Company, ou seja, a estrada de ferro que construiu-se entre Jundiaí até Valongo, em Santos, que era para exportação, principalmente do café, nesse período que já estava avançando de São Paulo em direção ao oeste. Você vê que São Paulo, o principal investimento que ele fez ao longo do século XIX é em infraestrutura e o segundo, educação. O mercado surge quando você tem esses dois fatores. Você tem uma infraestrutura para poder fazer as trocas e você tem boa qualidade de capital humano. E daí você começa a ter um processo migratório muito forte, porque São Paulo magnetiza as pessoas de fora e você começa a trazer influências estrangeiras, né? Você começa a trazer capital humano mais qualificado que aquele cara. Nossa, eu fazia isso na Itália, ou eu vi isso sendo feito na Itália. E por que eu não faço aqui? E quando você tem esse processo migratório, você acaba tendo coisas surgindo por ordem espontânea. O dado fundamental do estado de São Paulo é a transformação econômica que a gente vai ter nesse estado, que é uma transformação extraordinária. Os imigrantes que vinham, eles vinham já de uma etapa mais avançada de capitalismo, com uma mentalidade capitalista, conforme, por exemplo, o Max Weber descreve. É o sujeito que ele é sistemático, que ele busca sempre o aumento da produtividade, que ele vive para trabalhar e aumentar o seu negócio, ou seja, traços de personalidade absolutamente distintos dos traços que a aristocracia tinha. A ideia dos aristocratas era: vamos produzir aqui café e vamos para a cidade desfrutar do bom viver. Então eles eram bons vivants. Com a vinda dos imigrantes, começa a aparecer uma série de pequenas indústrias, de pequenas empresas. E essas empresas de início pequenas começam a crescer, ao ponto que no final deste processo, essa aristocracia rural ainda detinha força política, mas economicamente ela já estava abaixo. Sorocaba é o exemplo mais do que vivo desse aspecto também. Porque aqui nós tínhamos grandes industriais que começaram aqui. Quem que não se lembra de um Francisco Matarazzo e esquece que ele começou em Sorocaba? Nicolau Scarpa teve seu início em Sorocaba e vários outros. Você vê que louco, né? Essa jornada aqui nossa, a gente rodando o estado que a gente nasceu, muitas vezes faz a gente conhecer histórias que estão do nosso lado e a gente ainda não conhece. Nós estamos aqui num ícone do progresso de São Paulo, o Palacete Scarpa, em frente aqui à Estrada de Ferro Sorocabana. E é muito importante que a gente conheça essa história, porque aqui não foi só o progresso do café, teve também muito do progresso têxtil, algodão, etc. Então, isso aqui, ó, uma coisa maravilhosa que infelizmente está dessa forma. É realmente uma situação muito triste, né? A gente comparar de um passado pujante que o Palacete representava para o presente decadente. Pois é. Vamos lá conhecer a Estrada de Ferro. Com o fim da Guerra de Secessão Norte-Americana, os Estados Unidos retornam à produção de algodão, que nesse período, Sorocaba, por exemplo, era uma das grandes produtoras de algodão e exportava esse algodão. Então os ingleses voltam a preferir os Estados Unidos sobre a importação de algodão nosso. Então é com urgência que esse produto chegue, vamos dizer, às suas fontes o mais barato possível. Daí a necessidade do quê? De um meio de transporte mais rápido e mais eficiente. A partir desse momento, formou-se, então, uma sociedade para construir a Estrada de Ferro Sorocabana. A gente chega aqui na Estrada de Ferro Sorocabana e a gente simplesmente não pode entrar. Por quê? Pasmem, o forro está condenado e ameaça cair nas nossas cabeças em qualquer momento. Então, a gente pega um ícone desse histórico da cidade, que poderia inclusive ser utilizado como instrumento de arrecadação, e trata desse jeito.
Quantas pessoas não gostariam de estar aqui se ambientalizando com essa estrada de ferro, revivendo um pouco da história dos imigrantes, dos industriais, das pessoas que passavam aqui cotidianamente, infelizmente não podem. Nossa viagem a Sorocaba expandiu nossos horizontes. Era como se a gente visse com os próprios olhos o que as aulas de história no colégio sequer nos ensinaram. Os professores nos ensinaram, aliás, que o surto industrial de São Paulo se deu por acumulação de capital dos barões do café. Mas isso é só uma meia verdade. Desde quando imigrantes que chegaram com uma mão na frente e outra atrás tinham capital acumulado? Nunca soubemos a diferença entre o intervencionismo de Vargas e o capitalismo paulista. Vargas é CLT, Siderúrgica Nacional, Sindicatos Pelegos, Fábrica Nacional de Motores, Petrobras. O Brasil cresceu? Cresceu, mas o Estado cresceu junto e sufocou. No estado de São Paulo, a história era outra. População de imigrantes, estradas de ferro construídas por empresas privadas e até industriais multimilionários vindos do nada. Estávamos criando uma sociedade diferente, onde a prosperidade era acessível a uma classe média que começava a surgir. Mais do que uma nova economia, surgia um novo tipo de sociedade no Brasil. Estávamos oficialmente na modernidade. Chegou na década de 20, teve a Semana de Arte Moderna, 22, que comemora o ano que vem, aliás, 100 anos. Aquilo já foi um movimento, um século da Semana de 22. Eu tenho uma vantagem, a minha geração sobre a sua, por ser mais velho, não tanto como você acha, mas mais velho, eu ouvi toda essa história do meu tio Titílio Matarazzo, que é esse que tá aqui, é até fundador dessa empresa. Ele participou da Semana de 22 ativamente e me contava com detalhes. Mas enfim, então 22 foi também uma demonstração de São Paulo, de um diferencial de São Paulo, de se colocar na vanguarda cultural. A Semana de Arte Moderna foi simplesmente uma festa, né? Um pretexto para um grupo de intelectuais e de artistas paulistas e cariocas convidados para anunciar aquilo que esse grupo já vinha fazendo há algum tempo. E eles deslocam justamente a discussão desse projeto para um espaço público, né? Espaço esse que representava o que era convencional, né? O teatro convencional, tudo que acontecia de convencional acontecia no Teatro Municipal, que foi fundado nos anos 10. Então a semana faz com que esses artistas comecem a escrever, a pintar, a desenhar de um modo diferente, a fazer música, né, de um modo diferente. Diferente como? Um modo, vamos dizer assim, consciente com o tempo. Eles queriam exatamente colocar a arte, né, em consonância com os novos tempos. Um tempo do navio a vapor, do trem, do telefone, que já começa, entendeu? E uma série de descobertas que estavam acontecendo e que mudaram a vida no início do século XX, como a internet mudou a nossa vida no final do século XX e século XXI. Havia já uma modernidade, com certeza, inquestionável, na pintura, né? Anita Malfatti, Di Cavalcanti, realmente já tinham transgredido, e se a gente puder imaginar um ponto zero da Semana de 22, é a exposição da Anita Malfatti em 17, né? Ela tinha ido para a França, tinha visto Picasso, tudo aquilo, e fez aquela exposição, que inicialmente foi bem recebida, e aí o Monteiro Lobato, que era uma sumidade na época, fez um artigo, alguns dias depois, no estado de São Paulo, detonando a exposição. Aí estimulou a aglutinação desse pequeno grupo, que literalmente começou com o Oswald e com o Mário. O Teatro Municipal, onde a gente está chegando agora, foi palco de uma das principais manifestações culturais de toda a história do Brasil, que foi a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22. Né? Essa semana representou ali uma ruptura do Brasil antigo, do Brasil rural, para uma transição para um Brasil mais industrial, para um Brasil mais moderno. E, inclusive,
A Semana de 22, muitos dos artistas que participaram influenciaram e ajudaram depois, em 1932, na Revolução. Os cartazes, tudo, toda aquela parte. Uma coisa interessante de dizer é que a iniciativa privada foi que bancou. Não teve um centavo de dinheiro público. Eram homens que vinham de uma riqueza originária no campo, que tinham vontade de se ilustrar, de conhecer a cultura, mas não se viam capazes de realizar. Então viam como relevante apoiar quem estava produzindo, sendo criativo. Então ela foi totalmente produzida com recursos privados. E assim funcionava a arte em São Paulo. Mecenas, apoiadores, ou pela compra de obras, enfim. Uma das características de São Paulo, eu como baiana tenho até inveja, é a participação da elite econômica, financeira na vida social de São Paulo. Sempre que São Paulo tem problemas, essa elite tira o dinheiro do bolso, né? Isso aconteceu em vários momentos cruciais da vida paulista. Você também não é só você estimular o produtor cultural, mas também que as pessoas da sua cidade tenham acesso ao que de melhor está sendo feito no seu país. Lembre-se que capital política, econômica e cultural era o Rio de Janeiro. Então, esses paulistas queriam fazer com que São Paulo, né, seguisse o caminho do Rio. Que a Semana de 22 ela foi inspiradamente brasileira, tangencialmente paulista e desbragadamente paulistana. Ou seja, tinha essa vontade de mostrar o Brasil como capaz de produzir cultura, mas tinha uma característica muito da cidade de São Paulo. Nesse sentido, de uma cidade que já crescia como cosmopolita. Embora ela fosse pequena, claro, todo mundo se conhecia, mas ela tinha esta vocação, por ter muitos imigrantes europeus, por ter pessoas que tinham podido estudar na Europa, absorver elementos e transformá-los, né, em algo brasileiro. Você recebe informações, alimenta-se delas, mas produz algo novo, original, que é brasileiro e paulistano. Quando você começa a ver os períodos que São Paulo foi vanguarda, é justamente o período que São Paulo conseguiu receber pessoas de fora e a partir disso você começou a ter uma troca. Semana de 22, querendo ou não, ela surge 3 anos após uma guerra. Então você tem uma guerra, você tem gente indo, voltando, vai para Paris, descobre uma coisa, junta meia dúzia de louco, vai lá, faz, põe Vila Lobos tocando chinelo no Teatro Municipal. É muito espontâneo, mas isso precisa de um estímulo externo. Muito do discurso dos modernistas era de que a América seria o novo berço cultural. Deixaria de ser a Europa, que estava destroçada, para vir para a América. De certa maneira, infelizmente, não era esta América, né? Era a América de cima que ia tomar essa posição. Quando a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça do que era São Paulo naquela época, a gente entende que economia, arte e política estão totalmente conectadas. Uma sociedade em explosão econômica termina sendo uma sociedade em explosão criativa, que vai desembocar em mudanças políticas. Assim era a São Paulo dos anos 20. Eu sempre vi essa relação nos filmes de época e nunca me toquei. A Grécia dos grandes filósofos era também a Grécia da democracia. O Império Romano, a maior máquina militar do mundo antigo, dominava a produção do Mediterrâneo e produziu arte, direito e poesia. A Itália do Renascimento até hoje impressiona com seus pintores e escultores, mas era também a Itália do comércio e dos bancos, em cidades como Veneza e Florença. Guardadas as proporções, vivíamos o nosso século de ouro. Mário de Andrade, em Pauliceia Desvairada, celebrava a força da modernidade paulista. Era uma ode a uma geração que em coisa de 30 anos saiu de um vilarejo atrasado para construir o seu primeiro arranha-céu. Mas havia um lado menos glorioso nessa história. O quadro de Tarsila, Operários, mostrava que, por baixo daquela sociedade em ebulição, uma massa de pessoas continuava excluída. A política paulista, oligárquica e atrasada, não trazia resposta para uma massa cada vez maior de operários em busca de melhores condições de vida. Era o campo perfeito para que, fora de São Paulo, um homem desse outra resposta e, com isso, pusesse um fim no Brasil que nascia em São Paulo. Temos um período político conturbado. A Primeira Grande Guerra Mundial, que foi extremamente dolorida, porque foi uma guerra de trincheiras,
exauriu o sistema econômico europeu. Então, os Estados Unidos, para abastecer a Europa e tudo mais, conseguiu um desenvolvimento extraordinário durante todo esse período da Primeira Guerra Mundial, e após a Primeira Guerra Mundial ele continuou abastecendo. Na medida em que ocorre a recuperação, param de comprar os produtos exportados pelos Estados Unidos. Em 1929 chegou um determinado momento que rompeu, quer dizer, quebrou. Não há quem compre ou pague mais os valores do que estamos exportando. Então, a Bolsa de Valores atende e atinge o estado de São Paulo, a cidade de Sorocaba. Acordou, Kim? Acordou? Dormi a viagem inteira, hein, Kim? Eu vim aqui na copilotagem profissional. Ótimo navegador você, viu? Ai, vamos tomar um cafezito. Com a máscara aí, ó. Tá na mão, tá na mão. Tudo bem? Bom dia. Vê 2 cafezinhos coados na hora, por favor. O meu com um pouquinho de leite. Tá esperando, né? Que meigo, ele trazendo café. Agora, Kim, fala a verdade, hein? Quem é que tem o privilégio de tomar um cafezinho desse aqui, hein? Sim, ó, tudo moidinho na hora. Tá um cara que sabe bem gostoso esse café. Agora, meu, o que nós vamos fazendo aqui é quase uma tradição paulista, né? Pãozinho na chapa, com café com leite. O leite não muito, né? Mas o café sim. É, só seu pão de queijo aí que tá nos traindo. Desde 1932. Nossa. Come logo aí que a gente tem que visitar o monumento e ainda tem que partir para Cruzeiro. Vamos lá. Senhor. Nós temos nessa época, como já disse anteriormente, a chamada política do café com leite, isto é, um presidente mineiro, um presidente paulista, um mineiro, um paulista. E no momento em que deveria ser indicado o sucessor ao Washington Luiz, se o Washington Luiz estava no poder e era paulista, seria a vez de um mineiro. Ele recebe todo o impacto da quebra da Bolsa de Valores. Ao receber todo o impacto da quebra da Bolsa de Valores, ele praticamente rompe muitos laços políticos, criando grandes animosidades. Porque ele indica Júlio Prestes de Albuquerque, que era governador de São Paulo na ocasião, para ser o seu sucessor. Então tem início aquele processo de não deixar mais Washington Luiz governar. Então no Rio de Janeiro, as Forças Armadas se reúnem e depõem Washington Luiz. Esta deposição do Washington Luiz, eles chamam para assumir o governo o Getúlio Dornelles Vargas. Quando Getúlio assumiu o poder, imaginava-se que ele ficaria o final do governo de Washington Luiz. Aí convocaria eleições, provavelmente fosse eleito mineiro, e isto então não acontece, porque o Getúlio dá o golpe nesse momento e ele assume a presidência. Então, nesse momento, de 1930 a 1932, nós percebemos, primeiro, que havia uma cisão na população paulista, uns pró-Getúlio e outros contra Getúlio. À medida que vamos aproximando de 32, começa a haver uma unidade.
É aquilo que nós chamamos de frente única, que vai apoiar o poder para São Paulo, o retorno para São Paulo. Eu sempre olhei as manifestações contra a Dilma que eu participei como um fato único na nossa história. A ideia de jovens saindo às ruas em nome da democracia e combatendo um projeto populista parecia uma grande novidade. Mas será que realmente era? Vivemos sempre o mesmo velho dilema. Getúlio, Brizola, Lula, Bolsonaro, variações de um mesmo tema. De um lado, uma elite que não compreende o seu tempo, só preocupada em reproduzir seus privilégios. De outro, um populista autoritário que sabe falar com as massas, muito pouco preocupado com a tal da democracia. Nessa briga de vilões, aparece um grupo de estudantes defendendo o que parecia uma síntese impossível: Constituição democrática e participação popular. No dia 23 de maio de 1932, em uma confusão com interventores getulistas, 4 manifestantes foram assassinados. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram os 4 que faleceram nesse dia, no dia 23 de maio, e houve o Alvarenga, que faleceu em agosto do mesmo ano. E com certeza, esses manifestantes, eles estavam ali, imagina só, moleques, estudantes de direito, cheios de energia, querendo falar de uma Constituição que lhes foi tirada há pouco, né? Então ninguém mais eufórico que o próprio jovem estudante de direito nesse momento. Os 4 rapazes que morreram, que inspiraram a sigla MMDC, são os pais de uma tradição que segue viva até os dias de hoje. Há muito de 32 em 2016. O conflito entre esses 2 Brasis é o conflito que eu lido diariamente como deputado federal. Algo me diz que a resolução desse problema pode fazer paulistas e brasileiros, finalmente, caminharem juntos. Mas não foi bem isso que aconteceu quando entramos em guerra. Há uma resistência muito grande ao rompimento bélico, porque São Paulo precisa e procura aliados específicos. Nós temos um grupo no Rio Grande do Sul, nós temos um grupo em Minas Gerais, nós temos uma parcela do estado do Mato Grosso favorável a São Paulo. Getúlio, apoiado pelo Exército e pela Marinha, consegue perceber todos esses eventos que ocorrem. Então eles procuram cercear, isto é, limitar dentro do aspecto geográfico as proporções dessa revolução. Isto é, Marinha bloqueia nossos portos e na terra somos bloqueados no Vale do Paraíba, somos bloqueados no início aqui entre o Paraná e São Paulo, entre a região de Minas e São Paulo e uma parcela do Mato Grosso. Se tivéssemos conseguido isso naquela ocasião, um acesso direto ao Rio de Janeiro, teríamos talvez obtido maior adesão de Minas e de alguns outros estados também, o que faria com que acabasse por completo aquela revolução que anteriormente chamamos de Revolução de 30, encerrado o processo e dado início a uma outra fase. Mas isso não ocorreu. Nós fomos cercados e ficamos limitados dentro do território de São Paulo. A guerra começou precisamente às 8h30 da noite de 9 de julho de 1932. Getúlio havia fechado as câmaras, as assembleias e derrubado a Constituição. O impasse de um ditador tomando o poder a olhos vistos fez com que São Paulo se erguesse. As tropas paulistas organizaram as forças em quartéis, prédios públicos, rádios e tomaram as estações, aeroportos e pontes. Tinha começado o levante armado. O rastilho de pólvora de São Paulo não ficaria restrito ao nosso estado. No Mato Grosso, as forças militares aderiram à revolução, mas eles nunca chegariam. Imagina a proporção desse conflito. 200 mil combatentes só de São Paulo, de todas as classes sociais, se alistaram no exército constitucionalista. Imigrantes, caipiras, ex-escravos, mulheres, jovens, velhos, operários e agricultores. Destes, 60 mil partiram para o campo de batalha. E é na Serra da Mantiqueira que se encontram São Paulo, Rio e Minas. Era dali que o destino da Revolução seria decidido. Afinal, era o principal acesso ao Rio de Janeiro. Mas nenhuma guerra se dá em uma única frente.
Em Itararé, as tropas paulistas esperavam a chegada de reforços do Rio Grande do Sul. O que chegou pelo sul, porém, foram as tropas de Getúlio. Na ponte entre Igarapava e Delta, soldados exaustos mantinham seus postos com sacrifícios extraordinários. Em Amparo, lutavam nas trincheiras. No setor leste, enfrentaram as tropas federais, que tinham destruído os trilhos dos trens para impedi-los de cruzar. E foi em uma dessas várias frentes que o meu bisavô arriscava sua vida pela liberdade que hoje eu posso desfrutar. Como tantos milhares de anônimos, Francisco Lopes Marques sentia fazer parte de algo maior. A sombra não era só do meu bisavô, era de uma geração inteira. Aqui, aos 28 de julho de 1932, morreu Paulo Virgínio, filho de Cunha, herói e mártir fuzilado pela ditadura. Ele caiu para que pudéssemos ficar de pé. Então Paulo Virgínio era um lavrador daquela região, acordou pela manhã para ir ao seu labor diário e ele foi pego pela tropa federalista e queriam que ele desse o posicionamento das tropas paulistas. Mas de qualquer forma ele não abriu nada, ele foi torturado com água quente e foi morto a coronhadas e depois foi enterrado ali. Mas enquanto ele tomava coronhadas ele dizia: morro, mas São Paulo vence. Você vê que os paulistas, as tropas revolucionárias e gente como Paulo Virgínio já sabia, muito antes do resto do Brasil, toda a crueldade de tudo que seria depois o regime de Getúlio. Verdade. E quando você repara aqui também, ó, tem cera ainda. O pessoal acende velas pro Paulo Virgínio até hoje. Uma campanha de doação de joias, né? O pessoal doava ouro e tal e ganhava até broche, anel, assim. Era o crowdfunding da época, né? O pessoal colocava cartaz, fazia propaganda, dava em troca, né? Para dar um sentimento de pertencimento pro sujeito, dava anel, broche, papel, declaração de que o cara ajudou. Muitas famílias ainda devem ter esses bens até hoje. Nós tínhamos um exército muito pouco armado, né? Nós tínhamos, vamos falar, em média de 25 mil pessoas no fronte que participaram da Revolução. As mulheres na capital de São Paulo e em alguns locais do interior se juntavam para fazer as fardas, né? Costuravam as fardas. Faltavam capacetes, faltavam casacos, faltavam sobretudos para lutar para as trincheiras, para os soldados, né? Falta de tudo. Então as indústrias paulistas, elas começaram a se adaptar para produzir tudo isso, produzir aquilo que faltava no fronte. Nós tínhamos mais combatente, mais voluntário do que a arma, então nós tínhamos aí uma divisão, né? Você combatia um pouco com a arma, aí morria, o outro já assumia. Então, realmente, nosso exército ficou ilhado em diversos pontos em função da falta de armamento e da falta de munição. São Paulo nunca conseguiu aceitar é que Getúlio era um líder muito mais habilidoso do que imaginávamos. E mais do que isso, Getúlio era um líder que São Paulo não tinha.
Mesmo sendo um ditador, ele foi capaz de mobilizar a opinião pública, os governadores e as tropas federais para o seu lado. Os mineiros, durante 32, eles cortaram alguns trechos do trilho, né? Porque São Paulo tinha um trem blindado. Olha que loucura, cara. Um trem blindado, tipo da União Soviética. Não, é uma realidade completamente diferente, né? A Polícia Militar de São Não, Paulo sim. tinha tanque, tinha avião, tinha trem blindado. Aliás, muito da limitação de calibre de armas que a gente tem hoje vem da época de Getúlio, justamente para que os estados não pudessem se rebelar contra o governo federal, né? A exemplo de São Paulo. São Paulo é um estado extremamente poderoso. Nós vamos ver aí, em qualquer processo, construímos os trens de guerra, os trens bélicos, construímos obuses, construímos armas específicas, desenvolvemos um tipo de combustível, o álcool específico nesse período, porque nós não podíamos mais receber nada de fora. E a Força Aérea do Estado de São Paulo, os gaviões de penacho, como eles eram chamados, né, pela vestimenta, eles fizeram grandes ataques e fizeram baixas. Bombardearam navios, tiveram combates aéreos e o que se conta especificamente, o que ocorreu, estava no Guarujá, nesse momento, Alberto Santos Dumont. E olhando para o céu, ele viu o seu invento se transformar numa máquina de guerra. Isso o leva ao suicídio. As contradições da política do café nos levaram a romper com Minas Gerais antes mesmo da guerra. Houve uma traição? Eu diria que houve duas. A de São Paulo, que rompeu com seu pacto elitista com Minas, e a de Minas, que apunhalou São Paulo na guerra no momento em que mais precisava. Este túnel é um exemplo de união entre os estados de Minas Gerais e São Paulo, patrimônio público e histórico na lembrança de muitos até hoje. Agora, olha só, tá um frio do caramba aqui. Você imagina no inverno mais rigoroso do século XX. Os caras aqui comendo mal, entrincheirados. Imagina um monte de saco de areia aqui, você com fuzil na mão. Tomando tiro, como você bem colocou, de tudo quanto é lado. Tem marca ainda, ó, até hoje, dos tiros que foram dados na época. Sujeito aqui comendo mal, comida limitada, numa das principais batalhas, né, da Revolução de 32, e foi justamente aqui que os mineiros conseguiram parar a Revolução. Aqui, essa foi uma das principais batalhas da Revolução e foram nessas trincheiras que São Paulo terminou aí uma das suas principais lutas. E, inclusive tem uma história muito bonita, né, que é um motivo de honra para ambos os lados, inclusive. Essa é a diferença de você, inclusive, respeitar, ter honra com o seu inimigo. Na Primeira Guerra Mundial teve a trégua de Natal, todo mundo conhece essa história. Aqui em São Paulo teve algo similar. Em 7 de setembro, os paulistas, né, percebendo a data, hastearam uma bandeira do Brasil e pararam os fuzis. E os mineiros, percebendo a parada dos fuzis paulistas, também pararam seus fuzis. Isso é respeito, isso é ter honra. Então, inclusive, isso é um marco importante para deixar muito claro. Nunca foi um movimento separatista, sempre foi um movimento por uma constituição a nível nacional. Então nós falamos de fake news hoje como se fosse uma invenção nossa, do século XXI. E fake news já existia na época do Getúlio Vargas. O Getúlio, para conseguir obter maior apoio, principalmente de outros estados, disse, olha, nós estamos atendendo tudo que São Paulo pediu. E o que eles querem é separar-se do Brasil, voltar a ter um governo independente. Fulano, Beltrano, Cicano eram separatistas? Sim. O separatismo vivia conosco também. Tínhamos gente de todas as índoles. Tinha alguns que talvez, provavelmente, quisessem voltar para a monarquia. Mas o caráter, isto é, aquele que domina tanto as nossas lideranças quanto a massa, era apenas o retorno ao regime constitucionalista. Daí o nome expressivo da Revolução.
Mas o problema era mais profundo. Não dá para construir prosperidade e modernidade com uma democracia sem povo. A política paulista nunca foi digna da grandeza do seu povo. Pior, nunca entendeu o Brasil que havia fora de São Paulo. Gente assim nunca vai fazer o Brasil entender a nossa contribuição. Terminam derrotados e o Estado é visto pelo resto do país como distante, arrogante e inflexível. Do jeito que tá, 32 vai se repetir eternamente. Nós não perdemos somente a guerra, nós perdemos o coração e a mente do Brasil. Estamos comemorando 9 de julho. O que aconteceu em 9 de julho? Foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo. E qual foi o resultado dessa revolução? Nós perdemos. E comemoramos. Perdemos pela força das armas, mas pela moral nós continuamos à frente, porque a Constituição foi feita. Andamos, hein? Passamos por Guaratinguetá, toda a região do Vale, Sorocaba, Taubaté, estamos em Cruzeiro agora. E a gente não vai conseguir rodar o estado inteiro, né? Infelizmente. Com certeza não. Com certeza não. É grande demais. Agora, o que deixa um pouco desanimado também é você ver a similaridade, né, com a história, como parece que as coisas passam, mas não mudam. Né? A gente fala de polarização hoje. Imagina naquela época, em 32, o pessoal tentando salvar São Paulo de um ditador federal. Hoje é quase que como uma caricatura do que aconteceu naquela época. Faz pensar se valeu a pena, né? Se vale a pena, na verdade, porque passou 32, teve uma nova Constituição, depois da nova Constituição teve outro golpe militar e hoje Getúlio sequer é visto como ditador. Getúlio é visto como pai de direito trabalhista, ou seja... A viagem acabou. Agora é retomar a vida de deputado em Brasília, mas tudo vai ser diferente. Por mais resultados que eu tenha dado nesses 2 anos, percebi que ainda estava faltando alguma coisa. A lição que ficou: nunca vou ser o parlamentar que eu imaginei ser se eu não resolver as tensões entre São Paulo e o Brasil antes. Eu falo muito por São Paulo quando enfrento o fundão e os privilégios. Enquanto isso, em boa parte do país, a gente não tem nem saneamento básico e condições mínimas para uma vida digna. Por outro lado, São Paulo se faz bem representado quando tratamos de marcos de startup, política econômica, desburocratização, mas é completamente esquecido no seu maior problema econômico: a divisão extremamente desigual do Pacto Federativo. A Constituição de 34 traz o famoso Pacto Federativo, e esse Pacto Federativo, ele limita o estado de São Paulo, né, na parte financeira, que era uma estratégia do próprio Getúlio Vargas, né, para poder segurar o grande potencial econômico do nosso estado. São Paulo foi ficando uma potência. Na medida que foi ficando uma potência, foi dando peso político, que depois foi retirado o peso político com a desproporção no Congresso. É nítido que em algum momento acharam que não, poder econômico grande com poder político grande vai dominar o Brasil. São tantos os significados, né? O Brasil é um antes de Getúlio Vargas e outro depois de Getúlio Vargas. Se a gente tivesse que escolher um brasileiro como o mais importante do Brasil, não porque a gente gosta ou não gosta, mas do ponto de vista do legado, é Getúlio Vargas. A partir desse movimento de Getúlio, são novas famílias, novas forças, novos grupos que se tornam, digamos assim, os seus manda-chuvas locais. Você deixa de ter aquele modelo em que a aristocracia rural, produtora de gêneros agrícolas, seja do engenho, seja do café, dava as cartas. Com Getúlio, você tem uma mudança total disso aí. Você começa a ter as famílias dos interventores. Então, essa lógica de vem um presidente que é populista, que elege os governadores, e esses governadores formam famílias e grupos políticos que o apoiam, esta lógica, que não era assim no século XIX, passa a ser. E é a lógica que vigora até hoje no nosso país. Essa desigualdade não é só nossa. Nosso estado é terra de oportunidades para maranhenses, gaúchos, capixabas, baianos, potiguares, goianos. Chegou o momento desses estados serem as terras de oportunidade para todos os brasileiros. Os estados estão quebrados, ninguém tem grana para pagar nada.
Em vez de tratarmos de como resolver esse problema, a União arranca tudo o que os estados produzem. O centralismo varguista ainda existe no Brasil, só que disfarçado. É preciso desmascarar esse jogo e construir um federalismo de verdade, onde a política venha de baixo para cima. Eu sempre tive essa missão, mas só agora percebi que ela passa por resolver as nossas contradições aqui e daqui criar um modelo político realmente viável. Quanto mais São Paulo eu for, melhor para o Brasil eu serei. A gente sempre tem essa dicotomia de São Paulo leva o Brasil à frente, mas por outro lado, São Paulo não influi no Brasil. A gente precisa ser vanguarda, a gente precisa de novo liderar o processo. Não basta ter PIB, tem que ter expressão artística, tem que ter expressão política. Invistam na informação, invistam na educação. Foi isso que São Paulo fez. Fundamental para abrir, tirar preconceitos, abrir os horizontes, ter livre-arbítrio, dizer o que quer na hora que quer, ser respeitado, entendeu? Não vai ter craque da bolsa que vai tirar o seu conhecimento. A gente olhar e analisar muito a história, porque com isso você evita erros para o presente e para o futuro, né? Você planeja melhor o futuro. E São Paulo merece, né? São Paulo nós temos que virar isso aqui de novo, ser o Estado modelo, né? Ter o protagonismo que sempre teve. Vocês me acompanharam nessa viagem. Gente como meu bisavô, como Titílio Matarazzo, como os jovens da Semana de 20, como os pais do Kim, como os meus pais. Gente como os mártires da Revolução. Essas pessoas me fizeram entender o que eu devo ser. Eu posso não parecer o político mais padrão, o cara que não briga com ninguém, que não fala nada polêmico, que agrada a mídia, mas eu tenho certeza que a minha vocação é a do homem comum que vai pra luta todo dia. Não é a do cara do gabinete, de terninho, do pastel de feira quando vai pra eleição. Minha vocação é com o operário da moca. É com gente que abre a sua venda para ganhar o seu. Eu me vejo no empresário e no trabalhador. Eu não me vejo nos políticos que estão aí. Mas a Era de Ouro de São Paulo, que nós conhecemos juntos nesse documentário, não foi feita por políticos. Ela foi feita por industriais e operários, artistas meio doidos, jornalistas, mecenas, gente de todas as classes, cores e times de futebol. E se o retorno de São Paulo passa por recuperar o dinamismo dessa sociedade, então eu entendo o que fez o meu bisavô ir para a guerra. Ele, homem simples e trabalhador, não lutou pelos oligarcas do café. Ele lutou por São Paulo. Pois é, Francisco, isso aqui sempre foi teu. Agora deixa comigo. Eu já sei o que vou fazer.